Seja bem-vindo, meu irmão, a mais um culto aqui da Igreja Batista da Lagoinha, Horto. Hoje eu tenho uma palavra poderosa, mais uma palavra poderosa para compartilhar com vocês. Hoje nós falaremos sobre a importância de sermos fiéis a Deus. Nós vamos fazer uma leitura e o estudo hoje do texto de Daniel. Mas antes que a gente entre no texto, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada irmão que está aqui do outro lado dessa tela, assistindo esse vídeo, recebendo essa ministração da Tua Palavra, que nós possamos ser edificados, ó Deus, nós possamos sair daqui transformados, cheios da Tua vida em nós, que a Palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada, e que nesse momento, Senhor, de renovação da nossa mente, nós possamos ser mais ainda convertidos, termos a nossa mente mudada para as coisas do mundo e transformadas para os pensamentos das coisas que são do Senhor. Faça essa mudança em nós, Espírito Santo. Nós sabemos que só o Senhor é capaz. Somente a Tua Palavra pode ser esse instrumento capaz de dividir ossos e medulas, juntas e medulas, capaz de dividir as intenções do nosso coração, da nossa alma e as que são do Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que cada um que está aqui, Senhor, assistindo esse vídeo, seja edificado e tocado pela Tua Palavra. Se existe algum irmão que veio aqui agora, na busca, Senhor, de conhecer e ouvir a Tua voz, de repente alguém que veio buscar um alento para um momento difícil, veio buscar resposta para um coração abatido, Pai, que essa palavra renove, que essa palavra restaure, mas que também, Senhor, essa palavra venha nos exortar, venha nos ensinar a sermos melhores filhos, melhores servos, que nós possamos aprender a Te amar e a Te seguir, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu sei que quando a gente fala de Daniel, logo, aqueles que já foram criados no cristianismo e que conhecem a história de Daniel, logo nos arremete ao quê? A cova de leões, na verdade. A gente cresceu ali, principalmente quem cresceu na escola dominical, quando era criança também. Sempre Daniel, no episódio da cova dos leões, é o que mais marca. Mas Daniel é uma história, é um profeta e que tem uma história muito rica. E eu quero ir lá para o início dessa história. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, onde nós vamos começar do início, onde Daniel experimentou o agir de Deus em alguns aspectos da vida dele, desde do começo da sua trajetória. Algo que é importante para nós observarmos é que muitas vezes nós queremos pular os processos e nós queremos ver logo o resultado. Isso é algo extremamente comum, principalmente nessa geração agora. Mas é muito bonito a gente ler a história de Daniel, ouvir falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego e falar, olha os homens na fornalha, olha Daniel na cova dos leões, que milagre, que bênção. Mas alguns dizem, queria ter essa fé inabalável como eles. Mas será que eles são super-heróis? Será que eles são diferentes de mim, de você? Ou será que eles aprenderam a confiar no Senhor? Confiar no Senhor é algo que a gente nasce assim? Nasce com essa habilidade? Claro que não. Com a queda, pelo contrário, nós temos com a queda a desconfiança de Deus. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Mas Jesus veio, morreu por nós, nos religou ao Pai e nos trouxe de volta a esse lugar de segurança e de confiança. Mas nós precisamos desenvolver dentro desse relacionamento essa disciplina de confiar no Senhor. E aí, com cada experiência que nós passamos, nós somos fortalecidos em nossa fé e nós aprendemos de fato que o Senhor é totalmente confiável. Pastor, mas eu acredito que Deus é confiável. Deus é Deus, jamais eu vou desconfiar dele. Mas eu não digo no sentido de duvidar da confiança de Deus na sua lógica, no seu raciocínio lógico, no seu pensamento imediato. Eu digo nas provações do dia a dia. Muitas vezes nossas palavras são incoerentes com aquilo que a gente faz. Nós falamos, eu confio, jamais eu vou desconfiar do Deus Todo-Poderoso. Mas na prática, a primeira luta, a primeira situação, eu corro para as minhas ferramentas naturais e não corro para o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que eu não confio tanto assim. Quando eu fico ansioso e não consigo dormir, pastor, mas ansiedade não é doença? Sim, é doença, mas é uma doença de uma insegurança, de um medo do porvir. Por que medo do porvir? Porque eu não confio tanto assim, ok? Não quero julgar, ninguém que sofre de ansiedade, é só um exemplo. Claro que de fato tem uma questão orgânica, mas muito tem do não confiar no Senhor. Porque quando eu confio, eu descanso, e quando eu descanso, eu entrego para Ele, e assim eu posso confiar na sua poderosa mão.
Eu quero compartilhar com você aqui a história de Daniel. Então, lá no primeiro capítulo, para nós entendermos como é que esses homens de Deus, como é que esses guerreiros passaram por esse episódio da fornalha, passaram por esse episódio lá na Cova dos Leões e eram tão inabaláveis. Não parece uma coisa assim tão distante da nossa realidade às vezes, mas nós temos que lembrar um detalhe importante aqui, que Daniel na Cova dos Leões ele já era idoso. Muitas vezes a gente vê quadros pintados ou retratos onde Daniel parece um rapaz, um menino, mas Daniel na verdade já era um idoso nesse episódio aqui da Cova dos Leões. Vamos ler. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com D minúsculo, né? Na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, até aqui, nós vemos um episódio onde Deus, por diversas vezes, né, e essa é mais uma dessas vezes, que Deus estava disciplinando, exercendo juízo sobre o seu povo aqui no contexto do povo de Jerusalém. E dessa vez também não foi diferente. Deus usava as ferramentas, né, usava os inimigos como método de disciplina para ensinar o povo. E o povo de Jerusalém via e ia, era uma novela, né, vinha e ia. Deus ensinava, eles se arrependiam, buscavam a Deus, Deus restaurava. E assim acontecia um ciclo, como até hoje muitas vezes na vida de um cristão que não entendeu esse processo, continua sempre sendo Jerusalém, né? Mas vamos seguir aqui, que não é o foco do texto, não é o foco dessa mensagem. O tema dessa mensagem, lembrando, é que vale a pena ser fiel a Deus. Então depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Ok, aqui nós temos um contexto que era comum, né, nesse período onde um rei sitiava outra cidade, tomava os despojos, os elementos, mas também tomavam pessoas. E aqui Daniel e os seus amigos, né, não são apenas prisioneiros de guerra, mas eles são levados como escravos, mas um tipo de escravo que era da nobreza, da família real. Ou seja, eles eram agora servos do rei, escravizados, entre aspas, porque de fato não era opcional, mas não escravizados para carregar peso, para fazer trabalho pesado, braçal. Escravizados agora para serem líderes lá também nessa cidade, para serem chefes, para serem sábios, para serem mestres, para servir o rei com a sabedoria. Então, é como se fosse assim hoje. Vou dar um exemplo prático. Você foi sequestrado para ir para outro país, onde você é obrigado a estar ali servindo a realeza daquele país, o que é uma posição não tão ruim. Porém, você foi obrigado, te tiraram do seu povo, da sua família. E agora você vai fazer um curso técnico, uma faculdade pequena, de 3 anos, para aprender toda a cultura daquele país, para servir o rei daquele país. Ou seja, é um tempo muito hábil para conseguir fazer tanta coisa. E esses 4 meninos da nobreza de Jerusalém estavam ali entre esses que foram sequestrados. E agora com um desafio imenso de servir uma nova nação, um novo rei com uma nova cultura. E o rei tinha separado para eles tudo da comida melhor que existia naquele contexto. A comida melhor da própria mesa do rei, para que eles fossem desenvolvidos não só na cultura, mas também na saúde, e estivessem ali paro a paro com as pessoas daquele reino. Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Azarias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, verso 8,
contudo, decidiu não se contaminar ou não se tornar impuro, né, como aqui na minha versão NVI, com a comida e com o vinho do rei, e decidiu pedir ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Verso 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então aqui algo que a gente aprende e entende aqui nesse contexto. Daniel, apesar de tudo, apesar de ser retirado da sua casa, apesar de Deus ter permitido que o seu povo fosse sequestrado para servir um outro rei, Daniel, contudo, permanece fiel, ele e seus amigos, à aliança do Senhor. Permanecem, mesmo sendo jovens, adolescentes, permanecem fiéis à aliança do seu Senhor, do nosso Deus. E agora, eles escolhem não se contaminar, né? Daniel propõe essa não contaminação com a comida impura do rei. Mas você pode perguntar, pastor, como assim comida impura do rei? A comida era suja? A comida era pecaminosa? Sim, de certa forma, além dos costumes judaicos de não comer alguns tipos de alimento, porque até então aqui estava construindo, né, o povo judeu já com seus costumes, também a lei mosaica, né, que proibia algum tipo de alimento específico, mas também não era só esse contexto, existia um outro contexto que até hoje existe, né, as comidas que são consagradas a ídolos. Ainda hoje é comum nas religiões de idolatria que se consagre alimento a ídolo. Então nós temos festas temáticas de todas as religiões com ídolos, onde os ídolos são prestigiados através dessa alimentação. E aí, só linkando com o texto de Paulo, quando as pessoas me perguntam, pastor, posso comer comida de festa junina? Posso comer comida de tal lugar, Meu irmão, Paulo deixa bem claro, o comer se torna pecaminoso quando é comer como comida consagrada, não comer a comida em si, porque a comida não tem, o ídolo não tem poder e a comida ela é comida, simples, foi Deus que criou. Mas quando eu como consagrado, ou seja, quando eu como participando daquele culto com aquela mentalidade de idolatria, de adoração, de prestígio e honra àquela deidade ou àquela entidade, eu faço parte, sim, desse paganismo e peco contra o Senhor por idolatria. Mas em si, comer a comida, qualquer comida, hoje não tem nenhuma restrição e não é pecado. Salvo outra observação que Paulo dá para nós. Se comer perto de um irmão que é novo na fé, que tem consciência fraca, prejudica esse irmão, não coma. Por quê? Existem irmãos que, diferente de mim e de você, às vezes que já caminha um pouco na maturidade da fé, ou você que é novo convertido, mas que já entende isso, tem pessoas que não entendem e vão se escandalizar. Lembrando que escandalizar não é divergir de opinião, divergir de achômetro, mas escandalizar é quando eu faço que o outro caia. Um exemplo, se eu fazia parte de cultos pagãos e eu comia carne sacrificada a, sei lá, pombagira, a entidade XY. E agora no cristianismo isso é proibido porque faz mal para mim, eu entendo o que Deus quer tratar com isso e me proteger, mas eu como junto com eu como na praia de um quiosquinho lá do Ogum, não sei das quantas, e eu como junto com um irmão que saiu daquele contexto e que ainda não entende bem que o ídolo não tem poder e que aquilo não vai me afetar. Aí, de certa forma, aquele irmão pode não ter essa consciência madura e isso fazer com que ele caia, porque ele pode comer como consagrado a ídolos. Então, nesse caso, o que é que Paulo fala? Abstenha-se dos ídolos, então não coma comida consagrada a ídolo. É melhor. Uma coisa que eu aprendi desde criança com a minha mãe. Na dúvida, não faça. É melhor errar por excesso do que usar da nossa liberdade para usar de libertinagem, né? Para fazer o que a gente está a fim de fazer. Já que eu sou escravo da graça, eu me rendo e eu me sacrifico e eu abstenho dos meus desejos como tantos outros, e mais um, que é a alimentação pelo bem do meu irmão. E isso é muito amor e isso é muito cristão. Vale a pena. Continuando aqui, existia um contexto de comida sacrificada e Daniel, Misaías, Azarias e Ananias escolheram não comer
essas comidas. Para quê? Para que não se contaminassem, para que não ferissem o princípio que eles acreditavam diante do seu Deus. Nosso Deus. E aqui, um outro princípio que nós aprendemos, Daniel ele teve a ousadia de tentar fazer o que é certo. Daniel não sabia de fato se ia dar certo ou não, mas Daniel escolheu fazer a coisa certa. Além de escolher não se contaminar, ele escolheu chegar para o chefe que estava responsável pela alimentação dele e falou, olha, por favor, me deixa sem me contaminar. Eu não posso comer, explicou lá os motivos dele, eu não quero me contaminar, para nós, na nossa crença, nosso Deus e tal. E o chefe olhou para ele e Deus fez, a Bíblia diz aqui, olha, no verso 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, algumas versões, a Almeida diz que achou graça em Daniel, ou seja, o homem se compadeceu, se identificou e aceitou o pedido de Daniel, mesmo correndo risco de vida, de perder sua própria cabeça. O que nós aprendemos com isso, meu irmão e minha irmã? Nós podemos sim bater o pé para fazer a vontade de Deus, sabendo que Deus vai à frente e Deus converte o coração de quem for necessário para que você não peque. Um exemplo disso é no trabalho. Muitas pessoas falam, pastor, eu não vou mentir no meu trabalho. Eu vou escolher não mentir. Meu irmão, você pode escolher não mentir. Ah, mas e se Deus não for fiel comigo nesse momento e eu for mandado embora? O Senhor foi fiel com você mesmo assim. O Senhor tem algo melhor para você. Ah, mas se Deus não fizer um milagre, o Senhor ainda assim fez um milagre de fazer você permanecer justo e inabalável. Deus não tem um compromisso sempre de fazer com que tudo dê certo para nós, porque nós somos cristãos, tudo dê certo aos nossos olhos, porque o Senhor ele tem visão diferente, caminho diferente, o Senhor sabe o que é melhor. Eu não quero dizer para você que nem sempre você vai deixar de pagar o pato porque você é crente. Às vezes você vai sim pagar o pato pela sua atitude, vai ter consequências negativas, humanamente falando, mas diante do Senhor nós estamos livres. Mas nós podemos, com base bíblica, na história de Daniel, também sermos ousados em pedirmos para fazer a vontade de Deus e crendo que Deus pode converter o coração de quem for necessário para que a vontade dele seja cumprida. Nós temos outra base bíblica de que Deus controla o coração do rei e Deus inclina para que a vontade de Deus seja feita. Sempre ali, nós temos isso na história, esse exemplo na história do povo hebreu quando estava saindo do Egito. Deus ora inclinava o coração, endurecia o coração de Faraó, ora liberava o coração de Faraó. Enquanto Deus queria ensinar o povo, Deus fazia a vontade dele. Deus não pode se frustrar, os planos dele não se frustram. Então, descansa no Senhor, obedeça os estatutos dele, porque ele é fiel e ele vai permanecer fiel em nome de Jesus. Verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens que comeram a comida do rei e trate nos seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante esses 10 dias. Outra lição que nós aprendemos, às vezes nós não fazemos esforço suficiente para fazer a vontade de Deus. Às vezes o primeiro empecilho que aparece, a gente fala, mas não sei, viu, não deu, né? Eu tentei, mas não deu, não. Daniel aqui, ele criou estratégia humana também. Ele falou, olha, ele foi sagaz, ele foi astuto, ele foi esperto, ele falou assim com esse moço, olha, o Aspenaz, faz um teste com a gente. Né? Deus inclinou o coração de Aspenaz para que ele fosse solidário com Daniel. E Daniel fez uma proposta inteligente para assegurar o coração de Aspenaz. Afinal de contas, Aspenaz estava com medo. Ele poderia perder a cabeça. Daniel vira para ele e fala, Aspenaz, vamos fazer um negócio? 10 dias, só 10 dias. Aí depois você compara a gente que está comendo a nossa comida, só os vegetais, só comida limpa, né? Comida zero risco de... Não tem zero lactose, zero glúten, essa é zero contaminação idólatra, porque era um tipo de comida que estava livre ali disso. E faz o teste com a gente. Se você vê que a gente ficou ali, você vai tirar suas próprias conclusões depois desses 10 dias e vai ver como nós ficamos. E o teste foi feito. Verso 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso, dava-lhes vegetais.
A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Observação, gente, todos os aspectos. Por mais que nesse período o mundo era um contexto menor, não havia essa globalização como nós temos hoje, mas ainda assim que uma nação fosse pequena, né, os povos fossem menores, uma cultura inteira de um povo em 3 anos, a língua, o aspecto filosófico, o aspecto científico e todos os aspectos de saúde e tudo mais, em 3 anos é um tempo que foi milagre de Deus na vida deles. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos, ou seja, aqui entra não só capacitações naturais, onde eles estudaram e se esmeiraram, a parte do eu, a parte do homem, a responsabilidade humana, mas aqui também entra a honra de Deus e a distribuição dos dons, com base no texto bíblico do Novo Testamento. Nós sabemos que o Espírito Santo é ele que distribui os dons conforme lhe convém, para a edificação da igreja, com o objetivo de quê? De que nós sejamos mais fortes, sejamos mais edificados, abençoados, que nós construamos para aquilo que é eterno. É isso que Deus quer fazer conosco. E Deus fez com Daniel aqui também. Abençoou a vida dele, trazendo para ele o poder, né, com base no poder do Espírito, o dom, a habilidade sobrenatural de discernir sonhos, de discernir visões, de interpretação. Verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, ou seja, eles iam servir na corte, eles iam servir naquela realeza, mas agora eles passaram a servir diretamente o rei. Honra de Deus na vida deles, vale a pena ser fiel. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores daquele reino. Lembrando que mago encantador é porque até então era muito comum que se misturasse a religião com a ciência. Lembra que nós estamos falando de uma cultura muito antiga e uma cultura oriental. Lembrando que na cultura oriental ainda é hoje assim. Não se faz tanta distinção em alguns países asiáticos, né? Japão, China, Coreia, Tailândia e outros países assim. Não se faz tanta distinção daquilo que é espiritual, daquilo que é natural, daquilo que é científico. Então é por isso que nós temos o exemplo da acupuntura, que foi durante muito tempo discriminada no meio cristão, porque a gente tinha medo, né, o contexto da batalha espiritual, do paganismo, mas depois nós entendemos cientificamente que existe sim uma resposta científica. Mas lá, se você pega um livro ou se você pesquisa na internet, dentro da cultura ocidental, eles vão acreditar nos pontos de chakra, naqueles negócios que a gente não acredita, mas que a gente acredita que são pontos de sistema nervoso, pontos que influenciam o sistema linfático, e aí vai. Então eles não fragmentam as coisas tanto quanto nós. Então é muito claro que, por isso que tem esse contexto aqui, muito claro no contexto de que os magos e adivinhos faziam parte desse mesmo contexto. Assim como nós cristãos não temos uma vida separada, nós temos habilidades naturais, mas nós temos habilidades espirituais que o Espírito Santo concede à igreja, e não há uma distinção tão clara, a não ser quando a gente conhece a palavra. Mas alguém que vê de fora e vê alguém ali sendo habilidoso na pregação, não consegue discernir às vezes se aquilo é uma habilidade dada pelo Espírito ou se é uma habilidade adquirida, se é um talento nato ou se é um talento espiritual, se é algo que Deus deu. Mas nesse contexto aqui, além da parte do esforço, do estudo, da parte deles, porque eles ficaram 3 anos se preparando de verdade, eles não fizeram corpo mole porque eles estavam sendo obrigados. Pelo contrário, eles se destacaram. Porque um servo de Deus de verdade, ele se destaca onde ele está, ele faz de tudo para cumprir o propósito de Deus. Quando nós falamos do ir fazer discípulo, do ser testemunha por todos os lugares, nós não estamos falando de ir para outro lugar necessariamente geográfico. Nós estamos falando de ir onde nós estamos e fazer a diferença onde nós estamos. O Senhor quer te usar aí na sua empresa, aí na sua faculdade, aí na sua escola,
aí na sua casa, na sua família, no contexto onde você foi implantado, Lembre-se de uma coisa, você pode ser fiel a Deus, independente das limitações. Esse contexto aqui, se fosse hoje, escrito por alguma outra pessoa, talvez teriam N justificativas, afinal de contas, nós estamos num contexto tão difícil, nós somos vítima, tadinho de mim, devia estar chorando, deprimido, mas ele escolheu não se contaminar, não pecar, ou seja, não estava revoltado com Deus e falou, se Deus deixou ser sequestrado, agora quer saber que se exploda Deus, eu vou extravasar, libere e joga tudo pro ar, vou beber essa vinha do rei, vou chapar junto com o povo do rei, vou comer essas carnes gostosas, porque você imagina que devia ser comida boa, comida da mesa do rei. Eu já logo penso aquele banquete com aquelas coxas gigantes, igual aqueles filmes viking, né? Aquele banquete bem, aquelas taçonas gigantes. E eles se abstiveram disso sem dar desculpa, sem colocar uma revolta infantil, porque Deus não fez, Deus não protegeu eles, agora eu vou revoltar contra Deus. Não, eles também não fizeram corpo mole para estudar, para se esmeirar na cultura, porque eles sabiam que eles serviam a Deus, e quem serve a Deus aonde estiver, no contexto que Deus inseriu a gente tem que dar fruto. E para concluir aqui, eu quero dizer para você que eles foram 10 vezes mais sábios do que todos os magos, do que todos os encantadores, ou seja, todos os outros conselheiros do rei e da realeza e do contexto que eles estavam. Eles foram mesmo sendo jovens. Suponhamos aqui historicamente, existe uma discussão de que eles tinham apenas 16 anos, aproximadamente isso. No mais tardar, se eles tivessem 18 anos, aqui, agora, eles teriam 21. Ainda assim eram muito jovens, meninos jovens, sabendo 10 vezes mais do que todos os magos e adivinhos, encantadores e sábios de todo o reino. Isso aqui entra a provisão de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus e não deixamos com que as coisas pequenas nos impeçam de frutificar, o Senhor ele entra com a provisão dele e ele não deixa com que seja só a nossa força do nosso braço. O Senhor faz uma potencialização naquilo que nós estamos fazendo. E nesse momento, eles foram 10 vezes mais sábios do que todos. Um milagre de Deus operando na fragilidade, num momento de crise, num momento difícil. Eles não eram os mais sábios, os 4. Dentre esses, com certeza vieram outras pessoas também sequestradas desse contexto aqui de Jerusalém. Mas esses meninos tinham um coração no Senhor. E isso fez toda a diferença para que Deus potencializasse o dom que Deus tinha dado para eles. E o final do verso 21 diz que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Meu irmão, essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje. Se nós lembrarmos de que lá no começo da história ele foi fiel, nós conseguimos enxergar lá na fornalha ardente, o 4º homem da fornalha livrando eles, e eles não temendo, não se dobrando para a adoração de um imperador, porque eles confiavam no Senhor. Se a gente lembrar desse primeiro início aqui, desses primeiros começos, de Daniel, quando nós lembrarmos da vida dele lá idoso, jogado na cova dos leões, tranquilo, sem deixar de orar 3 vezes ao dia, sem obedecer o decreto que proibia que ele orasse e exercesse a fé dele. Por que ele não temeu? Porque a vida cristã é uma construção e nós aprendemos a crescer dentro da palavra de Deus. Nós aprendemos a crescer no relacionamento com o Pai. E hoje a provação que você está passando, ela se torna menor amanhã. E vai chegar um dia que, se precisar ser jogado na cova de leões, nós vamos estar em paz, porque nós estamos construindo uma confiança em Deus e uma fidelidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, vale a pena ser fiel. Eu sei que isso é um jargão gospel muitas vezes usado, principalmente no meio pentecostal, A gente fala, vale a pena ser fiel, não é? Mas eu quero que isso entre no seu coração, que saia só desse campo das ideias e venha para sua alma, que você acredite de forma prática, que as suas ações demonstrem isso em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel. O Senhor está na frente, o Senhor nos conduz, é Ele que vai à frente das nossas batalhas. Se nós confiarmos nele, nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos. Dispõe seu coração nas mãos do Senhor, para que Ele te use aonde você estiver. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, diante dessa palavra maravilhosa e desse exemplo que foi Daniel e seus amigos na nossa vida, nós queremos aprender do Senhor.
aprender com o Senhor e com esses homens do Senhor que o Senhor usou tanto para ser instrumento e para ser inspiração para nós hoje. Senhor, eu sei que eles eram meninos e homens comuns como qualquer um de nós somos, e é por isso que eu oro por mim e oro por os meus irmãos, pedindo ao Senhor para que a tua bênção alcance o coração deles, pedindo ao Senhor para que venha sobre eles esse coração grato ao Senhor, esse coração leal, esse coração fiel, esse coração que escolhe não se dobrar, independente da circunstância, porque de fato é movido por uma crença, não só uma crença racional, não só um costume e uma religiosidade, mas é movido por uma crença que gera fé e que faz com que os nossos comportamentos sejam, Senhor, transformados, para que haja, Senhor, de fato, uma mudança na nossa vida, para que nós experimentemos, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que nós experimentemos nos momentos difíceis e de crise uma fé inabalável, que haja um início, que haja um começo, ó Deus, hoje aqui, no nosso coração, seja, Senhor, decidido em te obedecer, que o nosso coração esteja decidido, que nós tomemos uma decisão diante do Senhor de sermos fiéis, custe o que custar, sabendo que o Senhor é aquele que é fiel à tua aliança e o Senhor jamais deixa nada a dever para nenhum de nós. Pelo contrário, não se ouviu e nem se viu durante a história da humanidade um Deus como o Senhor, um Deus que trabalha para os que nele esperam, um Deus que serve os seus servos, um Deus que esvaziou-se da sua glória e se fez homem para que hoje eu pudesse ser livre do pecado, livre do império das trevas. Em nome de Jesus eu oro, colocando diante do Senhor a vida do meu irmão que está ali do outro lado desse vídeo. E se porventura, Pai, existe corações angustiados, corações, ó Deus, que de fato percebem que tem se abalado muito fácil, corações que não têm sido fiéis ao Senhor, eu clamo, Senhor, fortalece o cansado agora em nome de Jesus. Pai, que haja uma decisão pessoal de escolher todos os dias ser fiel ao Senhor. Pai, eu oro também para aquele irmão que está aqui me assistindo hoje e está com seu coração frio e longe da tua presença, ou aquele que ainda não se entregou totalmente para o Senhor, ainda não decidiu viver uma vida radical, entregue ao Senhor, uma vida de confiança, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de escolher se abster, Pai, das coisas do mundo. Eu oro, Pai, pedindo para esse irmão, para que se houver qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer insegurança e se houver qualquer pensamento de indagação se ainda vale a pena ser fiel, Pai, eu oro pedindo o teu Espírito para que alcance o coração deles agora, para que eles entreguem a sua vida de verdade, sem reservas, e que eles entendam que vale a pena ser fiel. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meu irmão, se você precisar de um aconselhamento, se você precisar de um socorro, de uma ajuda, nós estamos aqui disponíveis para te acompanhar. Anote esse telefone, o meu telefone, você pode entrar em contato comigo sempre que precisar. O número é 31 98793 2069. 31 98793 2069. Você pode procurar também a gente pelas redes sociais, Lagoinha Horto no Instagram, Lagoinha Horto no Facebook e Lagoinha Horto aqui também no Facebook. O nosso e-mail também é iblhorto@gmail.com. Deus te abençoe. Coloque essa palavra em prática. Vamos seguir o conselho do nosso irmão Tiago, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus te abençoe.